Graça e paz, igreja. Feliz Dia dos Pais. Para você, pai, que é um guerreiro, você que é provedor, protetor e dá destino na sua casa, na sua família. Parabéns pelo seu dia, Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Aleluia. Quero te dizer que você não está aqui por acaso. Você não veio porque alguém te convidou, porque deu a vontade de vir, ou porque algo não está bem na sua vida, na sua casa. Você veio aqui essa noite porque o Senhor te trouxe aqui. Você veio essa noite porque o Senhor te trouxe. E Ele quer falar ao seu coração. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. Houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, no nome de Jesus, graça nós te damos essa noite, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida, pela nossa saúde, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para te adorar, glorificar e ouvir a sua palavra. Que haja um direcionamento na vida dos nossos filhos, que haja um direcionamento para a igreja, para a sua noiva. Em nome de Jesus, fale, Senhor, ao coração dos teus filhos. Abre a mente deles, que eles possam sair daqui tendo a certeza de quem é o Senhor, para que o Senhor o chamou. Em nome de Jesus, que toda dúvida, toda retaliação caia por terra no nome de Jesus. E todas as vozes contrárias, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos que o céu se abre sobre a sua igreja, Pai. Que o Senhor fala aquilo que está no seu coração. Que a tua noiva possa sair daqui com uma semana extraordinária. Que a tua igreja possa sair daqui transformada, restaurada. Porque somente o Senhor pode. Não há nada, ninguém, não há bens que possam nos tranquilizar. Não há nada, Senhor, que possa substituir. Não há valor que possa substituir a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma história muito conhecida. Nós sabemos que Jesus, ele teve um propósito na terra, antes de entregar na cruz. Ele teve uma missão, que por onde ele passou, ele pregou, ele ensinou, ele curou. E certa feita Jesus estava no mar da Galileia e
E ele encontra Pedro numa situação difícil. Pedro estava ali lavando as redes, diz a Bíblia que ele tentou pescar a noite inteira, mas não pegou nenhum peixe sequer. Jesus então chega até Pedro e fala assim: Pedro, deixa eu entrar no barco, vamos para tal lado. E Pedro, no mínimo, sanguíneo, deve ter falado assim: ele está de brincadeira, eu tentei pescar a noite inteira e não consegui nada, eu não peguei um peixe sequer, estou aqui lavando as redes. Jesus então entra no barco e Pedro também entra no barco. E a Bíblia diz que quando Jesus fala para Pedro: Pedro, jogue as suas redes. Pedro então começa a pegar uma quantidade de peixe que ele nunca pegou na vida. O que eu quero dizer com isso para mim entrar na palavra? Porque existe uma história de Pedro antes de Jesus e uma história depois de Jesus. Existe uma história na sua vida antes de Jesus e uma nova história quando Jesus passa por ela. Nós vimos que Pedro estava triste, indignado porque não pegou nenhum peixe. Mas quando Jesus chega no barco, a história muda. E aqui eu quero dizer para você: não importa qual é a sua circunstância, não importa o que você está passando, o que você tem passado, não importa as lutas que você está enfrentando, eu quero te dizer uma coisa: Jesus chegou no barco. E quando ele chega, a história muda. E quando ele chega, a circunstância muda. Quando ele chega, o sobrenatural chega, o milagre chega, a vida chega, algo novo chega. Eu não sei o que você veio aqui para buscar essa noite, mas eu quero te dizer o que você veio para buscar. Jesus vai te entregar porque ele chegou na casa. E quando ele chega, as coisas que não faziam valores começam a ter valor. Aquilo que não era normal, aquilo que não era normal começa a ser normal. E Jesus então ele inicia o seu ministério. Começa a chamar os primeiros discípulos. Jesus usou o barco apenas para atrair a atenção de Pedro a ele, onde ele disse: Pedro, tudo isso aqui eu não tenho para você, mas eu farei de você pescador de homens. Eu farei de você pescadores de almas. Eu quero te levar em grandes lugares, eu quero te dar algo novo, algo extraordinário, algo que você nunca preparou receber. Esses peixes aqui eu não tenho para você, eu tenho algo grande. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo te dizer. O que Deus para você não é algo pequeno, o que Deus quer te entregar é algo extraordinário. Porque tudo que Deus faz é extraordinário, tudo que Deus faz não é normal. Porque Ele pega o improvável, do nada, onde ninguém dá valor, onde ninguém acredita, e faz algo novo. Ele pega o improvável, Ele desmancha, e Ele começa a moldar conforme o Senhor deseja. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Eu estava ali no meu momento com o Senhor, e Ele falou que tem pessoas aqui que entraram aqui essa noite, que estão totalmente desacreditadas, porque pessoas falaram: você não é nada, você não vai dar em nada, você não vai virar nada, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir te endireitar. E eu tenho uma nova notícia para te dar, porque Ele, o carpinteiro, Jesus Cristo, não tem nada que Ele não possa consertar, não tem história que Ele não possa mudar, não tem nada que Ele não possa fazer. Porque só Ele pode transformar, só Ele pode restaurar, só Ele pode restituir. O milagre em que Jesus acalma a tempestade está registrado nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Esse milagre revela de uma forma maravilhosa a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Como eu disse, Jesus ele estava cumprindo o seu propósito no mar da Galileia. Ele passou o dia pregando, ensinando, curando pessoas. E até um certo momento, onde a Bíblia fala
E naquele dia, sendo já tarde, no versículo 36, e eles deixando a multidão. Jesus e seus discípulos deixam a multidão. E eu quero dizer para você que existe uma diferença entre ser multidão e ser discípulos. Qual? A multidão diz assim: o que ele pode fazer por mim? A multidão estava ali para ver Jesus fazer milagres. O discípulo não, o discípulo ele fala: o que posso fazer para ser mais parecido com Jesus? Por muitas das vezes nós somos multidão, e poucas vezes nós somos discípulos. Eu quero dizer para você essa noite que você é um discípulo enviado pelo Pai. Você é um discípulo enviado por Jesus. Você não é a multidão, onde a multidão fica esperando aquilo que Jesus vai fazer. É lógico que Ele vai fazer, e Ele pode fazer, e Ele quer fazer em mim e em você, mas que nós sejamos discípulos, e que a cada dia mais nós possamos aparecer com Ele, ser a imagem e a semelhança dEle. E muitas das vezes nós precisamos deixar a multidão de lado. Muitas das vezes nós precisamos afastar da multidão para ouvir, escutar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Talvez essa multidão pode ser as baladas, talvez a multidão pode ser as festas, as bebedices. Eu não sei qual é a sua multidão, mas eu quero te dizer que a partir de hoje você possa sair daqui sabendo que você é um discípulo, sabendo que você é escolhido pelo Pai, sabendo que você é escolhido para caminhar com Jesus, que você é escolhido para manifestar o reino dos céus na terra. Jesus então ele chama os seus discípulos e fala assim: vamos atravessar para o outro lado, vamos para a outra margem, porque tudo que nós tínhamos que fazer aqui foi feito, e agora nós iremos ficar a sós. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou grande temporal de vento, e subia ondas por cima do barco, de maneira em que já se enchiam de água. Jesus estava com seus discípulos, em meio à multidão. Jesus faz suas maravilhas, cura pessoas, Ele prega, Ele ensina, e vamos sair daqui, porque nós vamos atravessar. E a Bíblia diz que já era tarde, ou seja, provavelmente Jesus passou o dia inteiro, andando para um lado e para o outro, e certamente ele estava cansado, ele estava exausto, ao ponto de dormir. E o mais engraçado é que a tempestade ela só acontece quando Jesus está dormindo, quando Jesus está descansando. Eu achei muito interessante isso. Enquanto Jesus estava no barco, nada tinha acontecido, mas quando ele resolveu descansar, quando ele resolveu se ausentar, um grande temporal, uma grande ventania toma conta daquele barco. E muitas das vezes você está aqui falando que o Senhor está ausente, falando que o Senhor está em silêncio, falando que o Senhor não responde às suas orações, falando que o Senhor não responde o seu clamor. Eu tenho algo de Deus para te falar. Quando Ele está em silêncio, Deus está agindo. O silêncio de Deus é a resposta para você. Quando Deus se silencia, porque Ele está preparando algo para você, algo para te entregar. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você: Jesus está no barco. Jesus está num barco. Jesus está no barco. Ele pode estar dormindo, ele pode estar descansando, mas Jesus está no barco. E se Ele está no barco, é tudo que você precisa. O problema é que nós queremos que Jesus faça de acordo com
a nossa hora, do nosso jeito, na nossa rapidez, e não é assim com Jesus. Não é assim com Jesus. Jesus poderia ter chegado em Pedro e falar assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, vem para cá, eu quero fazer você pescador de homens. Mas não, Jesus levou Pedro até o barco novamente, mandou ele jogar a rede, e encheu a rede de peixes, para Jesus falar para ele: eu não tenho isso para você, eu quero fazer você pescador de homens, eu quero elevar o seu nível, você vai chegar em grandes lugares. E a tempestade está acontecendo. Pensa, você dentro de um barco, e uma ventania, uma tempestade absurda, algo que você fala assim: só Jesus, meu Deus do céu. Aí você pensa os discípulos remando para chegar no outro lado da margem, cansados. Mas Jesus resolve se ausentar. Jesus resolve descansar. Em meio ao mar, em meio a uma loucura, ali no mar da Galileia, ventando, um temporal absurdo. E eles falam o que? Gente, nós vamos morrer. O que está acontecendo? Nós vamos morrer. E enquanto isso, a ventania está um temporal, uma tempestade, e Jesus descansando. Jesus descansando. Muitas das vezes Jesus, ele vai descansar para ver em quem nós confiamos diante das circunstâncias, diante da tempestade, diante das dificuldades. Isso que você está passando é apenas para testar a sua fé. Essa luta, essa tempestade que você está vivendo, essa ventania que não para, esse temporal que você acha que, meu Deus, vai me matar, não é para te matar. É para que você possa alimentar a sua fé em quem te chamou. Você precisa crer que, independente da circunstância, independente do que esteja acontecendo, o Senhor, Ele não te abandona. O problema é que muitas das vezes nós queremos resolver do nosso jeito, queremos que seja da nossa maneira, que seja com pressa, mas não é assim. Jesus não trabalha assim. Jesus, ele trabalha por processos nas nossas vidas. Foi assim com José, foi assim com Davi. Davi foi ungido rei, mas ele não foi para o palácio, ele voltou para o pasto. Foi assim com Moisés. Foi assim com Abraão, foi assim com Paulo. Então por que nós estamos querendo que Deus age tanta pressa nas nossas vidas? Você precisa entender que Ele está no barco. Eu não sei qual é o barco que está te atrofiando, eu não sei qual é o barco que está dificultando você de caminhar com Deus. Não sei se é na sua casa, se é a sua família, se é o seu trabalho, ou se é a pornografia, eu não sei o que é. Mas eu quero te dizer, se você crê, Ele pode mudar a história. Se você crê, Ele pode mudar a sua trajetória. Ele pode apagar a sua história e escrever algo novo. Porque Ele é o Senhor que pode fazer todas as coisas. Ele é o Senhor que pega um improvável, uma pessoa que não vale nada, e transforma, restaura, muda. Quem é improvável aqui? Eu sou improvável, e muito improvável. Mas deixa eu te dizer, o seu passado já não existe mais, porque o Senhor pagou na cruz do Calvário. Ele não tem compromisso com o seu passado, Ele não tem compromisso com o meu passado. Então tudo aquilo que foi feito no passado, ficou no passado. O problema é que muitas vezes nós ficamos presos ao passado, nós ficamos presos nas coisas do passado, e isso nos impede de viver o nosso presente e de chegar no nosso futuro.
Isso não pode acontecer. O diabo todas as vezes vai te lembrar do seu passado. E todas as vezes que Satanás lembrar do seu passado, você vai lembrar para ele do futuro dele. Eu acho que você não entendeu. Todas as vezes que Satanás lembrar do seu passado, que você era um alcoólatra, que você era uma prostituta, que você adulterava, que você roubava, que você matava, que você não prestava, que você comprava e não pagava, que você fazia isso, aquilo, você vai lembrar para ele: Satanás, o seu futuro está decretado, que é o lago de fogo. Aleluia! Algo que eu achei muito interessante nessa passagem que o Senhor falou no meu coração é que Jesus, quando entra com os discípulos no barco, ele se fez necessário entrar no barco porque os discípulos Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores de peixes. Eles eram pescadores. E quando Jesus entra no barco, Jesus simplesmente relembrou quem eles eram. E muitas das vezes o Senhor irá relembrar quem nós éramos. Era para que nós hoje não perdêssemos a nossa essência. Para que nós não nos vangloriasse. Para que nós tenhamos humildade e saber de onde Ele nos tirou. Para que nós tenhamos humildade para saber a transformação que Ele fez em nós. E através de nós. Tem alguém transformado? Tem alguém restaurado aqui? Aleluia! E o mais engraçado é que um dos seus discípulos vá até onde o Senhor estava dormindo. Ele estava na polpa dormindo, lá na frente dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Que Jesus é esse que até a natureza respeita. Que Jesus é esse que até o vento ele faz parar. Que até a tempestade ele faz cessar. O que você acha que Deus não pode fazer na sua vida? Qual a tempestade que você acha que Jesus não pode mudar na sua casa? Mudar no seu trabalho? Mudar no seu dia a dia? Não tem nada que Ele não possa mudar, não tem circunstância que Ele não possa resolver. Você precisa apenas permitir que o Senhor faça algo novo em você. Você precisa permitir que o Senhor possa transformar a sua vida, mudar a sua história, escrever algo novo. E eu venho aqui essa noite dizer para você que não tem nada que o Senhor não possa fazer. Ney, você não conhece a minha vida. Não te conheço. Talvez eu até te conheço, mas não sei o que você está passando. Mas eu posso te dizer uma coisa: eu saber, muitas das vezes não basta, mas Ele sabe. E se Ele sabe, é o suficiente. E se é o suficiente, Ele pode mudar, transformar. Ele pode escrever algo novo. Aquilo que não fazia sentido, começa a fazer sentido para você. Talvez hoje não faz sentido você vir aqui nessa casa, mas amanhã vai começar a fazer sentido em você. Amanhã algo vai queimar no seu coração, que vai te fazer a desejar algo pelo Senhor, que vai te fazer desejar em buscar a sua presença, em ter relacionamento, em ter intimidade com Ele. Você vai parar pessoas e começar a orar por elas. Você vai começar a declarar que a sua casa é de Jesus, que a sua família é de Jesus. Você vai declarar que o seu casamento pode ser restaurado, sim. Mas o problema é que muitas das vezes nós não fazemos, nós não falamos e acha que Jesus precisa agir. Jesus sabe tudo o que você precisa, sim ou não? Jesus sabe da conta que você tem que pagar amanhã. Jesus sabe da provisão que Ele precisa mandar para você amanhã, que você precisa para amanhã.
Ele sabe da provisão que você precisa, Ele sabe tudo. Só que o problema muitas das vezes é a gente não tira um tempo a sós com Ele. Muitas das vezes nós trocamos a presença por algo inútil. E com Jesus não é assim. Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer acalmar o vento, Ele quer acalmar a tempestade, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua geografia, Ele quer te curar, Ele quer transformar, Ele quer te devolver a felicidade, Ele quer que você volte a sonhar. Mas primeiro, Ele quer um relacionamento com você. Primeiro, Ele quer intimidade com você. E muitas das vezes nós queremos ver o nosso pai como um homem mau, um homem bravo, e não é assim. Muitas das vezes você pode ter aprendido que ele é assim, mas ele não é. Ele está aqui e está todos os dias disponível para você. A hora que você quiser acessar ele, o Wi-Fi é zero. Não tem nem um centavo para você pagar no Wi-Fi, é liberado. Jesus chegou no barco, Jesus está no barco, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua geografia, Ele quer que você rompe barreiras, Ele quer que você atravesse o mar, Ele quer que você chegue ao outro lado. Mas você precisa crer e entender e saber quem é o homem que está no barco. É Jesus, é Jesus. O fato de caminharmos com Jesus não quer dizer que não iremos enfrentar tempestades. O fato de caminharmos com Ele não quer dizer que nós não iremos enfrentar dificuldade. Pelo contrário, o crente que não enfrentar dificuldade está errado. O crente que não passar por uma prova está errado. Que você saia convicto aqui essa noite. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o seu problema, mas Jesus Cristo sabe, e Ele te trouxe aqui para que você possa confiar nele, ter fé nele, que há uma restauração através dele, e que através de você, Ele quer usar você para transformar outras vidas, para levar as boas novas, em nome dele, curar pessoas, em nome de Jesus, expulsar demônios. Jesus disse: eu irei, e vocês irão fazer obras maiores do que a minha. O problema é que muitas das vezes nós queremos limitar a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus em nós para curar pessoas. Eu quero contar um breve testemunho. Eu conversando com um Senhor, não o Senhor, e eu percebi que ele era deficiente de um dos olhos. E naquela noite, eu conversando com ele, eu senti algo tão poderoso. E o Senhor claramente falou para mim: ore por ele, por cura. Na hora, ora por cura. E eu nunca tinha orado por cura. Estou falando cura nesse sentido. Você orar para alguém com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor na perna, normal. Agora, orar por alguém que não enxerga, meu Deus. E eu falei assim: Senhor Noel, o senhor acredita em Jesus? Eu falei: acredito. Eu posso orar para o Senhor? Ele falou: pode. O senhor crê que Ele pode te curar dos olhos? Ele pode te devolver a visão? O senhor pode ser curado? Eu falei: sim, eu creio. Então pronto. Jesus liberou. E você crê, acabou, não tem para ninguém. É nós na fita. Falei: Senhor Noel, feche seus olhos. Comecei a orar por ele. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o olho esquerdo volte a enxergar, em nome de Jesus. Simples assim. Eu não fiquei: Senhor Deus e Pai poderoso, soberano, Pai, agora eu entro na sua presença. Não. Falei: Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura agora. Olho esquerdo volte a enxergar, em nome de Jesus.
Na primeira oração, ele começou a chorar. Falei, e agora? Chorou porque não deu certo? Falei, Jesus, essa conta é sua, pai. Eu falei, e aí? Falei, eu não enxergava nada, estou começando a enxergar um pouco embaçado. Falei, então, pera aí, então nós vamos orar de novo, porque quando Jesus faz, não é pela metade, é por completo. Jesus vai fazer algo por você, não é pela metade, é por completo. 6 pessoas receberam. O que Jesus vai fazer por você não é algo pela metade, não é algo pelo meio, é por inteiro, é por completo, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Sou Noel, feche seus olhos. Vou orar de novo pelo Senhor. Comecei a orar de novo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, seja curado, o olho esquerdo volte a enxergar, em nome de Jesus. Ele começou a chorar. Eu falei, o que foi, meu amigo? Eu falei, moça, para que estranho, porque eu estou voltando a enxergar, eu tenho que estar melhorando. Eu falei, não, moço, vamos orar. Ué, se está melhorando, tá bom. Até que ele voltou a enxergar. Segundo ele, foi por completo. Então, primeira coisa, fé. Porque aos olhos humanos isso era impossível de eu fazer. Mas é Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. E eu tenho o vídeo gravado. E eu gravei para testemunhar. Até mandei para o meu pastor. Falei, pastor, eu acho que eu posso subir de degrau agora. Acho que... Glória a Jesus por isso. Então o que eu quero dizer com isso? É para motivar você a não desistir. É para motivar você que existe um Deus, que existe um Pai que está com você em todo momento. Que existe o Espírito Santo que é para te consolar, te confortar no momento de dor, de tristeza, de perda, de angústia. O Senhor não nos prometeu que nós teríamos somente dias maravilhosos, não. Nós também temos os dias escuros, mas os dias escuros é para aprendizado, e os dias claros é para celebrar. Que graça teria se uma tempestade não invade o nosso barco? De nada teria para glorificar o nome do Senhor. Então muitas das vezes o Senhor faz alguns ajustes, é para que o nome dele seja glorificado, e que você tenha entendimento de quem Ele é, o que Ele pode fazer. Quando Jesus acalma a tempestade, já estou terminando, já passei da hora já. Quando Jesus acalma a tempestade, Ele cumpriu as escrituras. O salmista Davi escreveu que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia. Ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia. Comece a clamar. Talvez você não está clamando, talvez você não está buscando, talvez você não está enxergando. Comece a clamar, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Ele faz cessar, Ele livra das dificuldades aqueles que clamam na angústia, levando-o ao seu porto desejado. Os discípulos clamaram. Por mais que Jesus falou assim, vocês não têm fé, mas por causa do clamor, eles chegaram do outro lado. Por causa do seu clamor, por causa do clamor do seu pai, da sua mãe, você está de pé. Por causa do clamor da sua esposa, você está de pé. Por causa do clamor do seu filho, você está aqui hoje nessa casa adorando, glorificando o nome do Senhor. E para finalizar, ainda, louvor pode vir. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor, Ele é com você, Ele está com você. Aleluia! Não deixe que a tempestade distraia você. Não deixe que as circunstâncias te impede de se relacionar com o Senhor. Não deixe que as conversinhas que não vai levar você a lugar nenhum te afaste de Deus, te afaste do seu ministério, afaste onde Deus quer te levar.
Nós temos um alvo, que o nosso alvo é Cristo, é o Senhor.